Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Vamos ao vídeo de dicas da 36ª rodada do Cartola FC num sábado, já que o mercado fecha apenas no domingo. Bom, primeiro recado muito importante, campeonato de times da Gazeta do Cartola. No menu principal, campeonatos, Gazeta, já temos o quadrangular final, certo? Os 4 primeiros colocados de cada grupo, de cada divisão, menos da quinta, tá? Da primeira, da segunda, da terceira e da quarta, se classificaram para o quadrangular final, quartas de final. Se você clicar aqui, você vai ver que os grupos já estão formados. Então, por exemplo, na primeira divisão agora, nós temos 4 times no grupo A, Boleiro UFC, Botifé, TCR Kickers e 9 de Maio. No grupo B, Big Nard, Vietnã, Raio Paulistano e Unidos. No grupo C, os Fodões da Galoucura, de Menor, LCG United e Sport Clube Vandeco. E no grupo D, Cruzeiro New York City, Lincoln Park United, SMV 1899 e Sovina. Por exemplo, aqui eu estou dando como exemplo o grupo a primeira divisão, certo? Nesta rodada agora, na 36ª, os 2 primeiros de cada um desses grupinhos vão passar para o quadrangular semifinal, ok? Também segue assim na segunda divisão, onde temos aqui 6 times em cada grupo, são 4 grupinhos também, segunda divisão grupo A, segunda divisão grupo B, segunda divisão grupo C, segunda divisão grupo D. Na terceira divisão também são 4 grupinhos com 8 times, lembrando que apenas os 2 primeiros de cada um desses grupinhos que vão passar para o quadrangular semifinal, que vai acontecer na rodada 37 e depois a final na rodada 38, ok? Bom, na quinta divisão, apenas na última rodada, o campeão de cada grupo, que vai formar um grupo só, e aí disputar a final para ver quem é o campeão da quinta divisão. Bom, segue então todos os primeiros colocados dos grupos formados agora nos quadrangulares, porém o campeonato de times ele continua normalmente para os demais times até o final para ver qual a posição final que o seu time vai chegar. Será que ele vai subir de divisão, vai cair de divisão, vai se manter, vai se classificar para uma Libertadores, para uma Sul-Americana ano que vem, certo? Bom, Copa do Brasil, também temos definidas aqui as quartas de final. De um lado teremos o Acapulco contra o CR Celeste dos Mitos e o EME contra o Yuri Bernardo FC. E o Mita Reis contra o Paraíba Velho Curuçá e o Defla Alemanha contra o time visitante FC. Lembrando que será apenas o jogo de ida nesta rodada, depois na 37ª rodada semifinal também jogo de ida e a final acontece na 38ª rodada, certo? Copa Sul-Americana, semifinal, os Fodões da Galoucura contra o Real Madrid FCBR e o Focado United contra o Gentleman FC. Aqui é jogo de ida agora, depois teremos o jogo de volta e a final na 38ª rodada apenas um jogo. Libertadores da América, semifinal, Itaché Uchiha contra Tsei United Team, Toque de Prima FC contra Nick Timão Futebol Clube. Jogo de ida nesta rodada, jogo de volta na rodada 37 e a final na rodada 38, ok? Bom, dito tudo isso sobre os campeonatos, vamos agora a tabelinha feita pelo Henrique, cartoleiro do time Nogral. Primeiro, queria dar os meus parabéns para o Henrique. Na rodada passada ele atrasou bastante a tabelinha, mas por um motivo muito justo, né? Ele se casou e estava passando a lua de mel com a esposa dele. Então, os parabéns da Gazeta do Cartola para o Henrique, para a esposa dele, certo? Que eles tenham curtido bastante aí e que ele imite nessa rodada. Parabéns, Henrique, muito obrigado por ao longo dos anos você ter sempre aí ajudado a Gazeta e centenas, aliás, milhares e milhares de cartoleiros, né? Segundo a tabelinha do Henrique, é bom a gente estar apostando em alguns jogadores do Palmeiras, ó, também do Grêmio, apesar que assim, hein, o Grêmio pode ser que ele vá com um time aí bem reserva, né? E esses dados não estão se referindo aos jogadores reservas, tá? Então muita cautela aqui. Atlético Paranaense, sistema defensivo sólido, Flamengo,
Corinthians, se for apostar em alguém do Corinthians, ele recomenda aqui no meio de campo. Agora, se você for pegar apenas os últimos 5 jogos de cada time, muda um pouquinho, certo? Você vê que o ataque aqui da Ponte Preta se destaca, o ataque do Cruzeiro, né? Ou até mesmo meio campo do Palmeiras, zagueiro do Palmeiras, goleiro do Palmeiras, atacante do Vitória por causa do Marinho, certo? Bom, vamos então agora abrir o Cartola FC, ver aqui a tabela dos jogos. Eu não vou ficar em cima do muro não, na minha opinião o Vitória vai ganhar do Figueirense e o Marinho vai fazer muitos pontos aí, né? O Palmeiras também deve ganhar do Botafogo, o Botafogo caiu um pouquinho de produção nos últimos 3, 4 jogos, né? Cruzeiro e Santos, esse jogo aqui eu acho que vai ser tudo de bom, vai ter muitos gols. Não aconselharia a apostar nos sistemas defensivos desses dois times, mas do meio para frente, ok, né? Grêmio e América, não sabemos que Grêmio que vai entrar em campo, né? Já pensou se tivesse aqui o Luan jogando contra o América? Aí seria uma boa, né? Atlético Paranaense Sport, o Atlético Paranaense, aliás, não só Atlético Paranaense, todos esses times que estão lutando aí pelo G6, parece que eles querem dar vaga para o outro, não querem chegar. Quando precisa de uma vitória para chegar, eles acabam entregando. É o caso do Fluminense, do Atlético Paranaense, do Corinthians, né? Mas chegou a hora decisiva. Se o Atlético Paranaense quiser mesmo essa vaga, vai ter que ganhar do Sport. Ponte Preta e Fluminense, um jogo também bem equilibrado. Acredito que a gente deve apostar principalmente na parte do meio para frente desses dois times, tá? Flamengo. Chegou a hora, né, Flamengo? Tentar ganhar, então a gente também deve ir com alguns jogadores do Flamengo. Chapecoense em São Paulo é um jogo que praticamente não diz mais para nada nesse campeonato. E Santa Cruz e Atlético Mineiro. Santa Cruz já caiu, tem aí o Keno, que poderia ser um bom valor, mas eu apostaria mesmo no Galo. E Corinthians e Internacional. Internacional de técnico novo, se quiser dificultar as coisas para o Corinthians, vai ser um jogaço de bola, certo? Mas não dá para confiar nem no Internacional e nem no Corinthians, muito complicado, tá gastando muitas cartoletas aí em alguns jogadores, tá? Vamos começar então pelos goleiros. No gol, apesar do Vanderlei ser excelente, ter ótima média, eu tô achando que o Santos, depois de ter perdido a zaga titular e indo com 2 jogadores aí que nem estão muito entrosados, não acredito mais em SG do Santos. Então, se você for colocar o Vanderlei, pense apenas aí em defesas difíceis, certo? Mas os meus goleiros preferidos para a rodada são esses daqui, ó. Jailson do Palmeiras, Alex Muralha do Flamengo, o Danilo da Chapecoense, já que o São Paulo costuma imitar goleiro adversário, e para terminar, uma cartoleta, o Léo do Grêmio, aí mais pela fragilidade do América Mineiro, certo? Mas vamos pegar aqui uns que já estão mais consagrados. Vou colocar no time Mitos da Gazeta o Jailson. Na zaga temos algumas opções boas. O Wallace Reis, né, mesmo sem o SG, fez 3,50. Nossa, ele fez muita falta no jogo contra o São Paulo, ele fez 3,50, bacana. Hever do Flamengo, uma boa aí pra gente estar colocando também na rodada. O Thiago da Chapecoense, certo? E o Vitor Hugo do Palmeiras. Na minha opinião, esses são os meus 4 preferidos. Como eu já estou indo com o goleiro do Palmeiras, não vou colocar o Vitor Hugo, vou colocar então aqui o Wallace e o Hever, certo? Agora a gente vai partir para as laterais. Nas laterais eu indicaria um do Flamengo, óbvio. Minha preferência aí até pelo Jorge, mas tem o Pará também, às vezes é um que vai melhor que o outro. Diego Renan do Vitória, também tenho ido muito com o Diego Renan. Tem o Pará do Flamengo, né, como eu já falei. O Léo do Atlético Paranaense, certo? E o Denner Assunção da Chapecoense. No time Mitos da Gazeta, eu vou colocar o Jorge e vou colocar o Diego Renan. Também poderia ter aqui o Marcos Rocha, que eu acho que o Atlético Mineiro deve tomar um golzinho, perdeu o SG, ele custa 17 cartoletas, tá várias rodadas aí sem jogar, mas Marcos Rocha sempre foi mito no Cartola, tá? Marcos Rocha sempre foi muito bom
no Cartola. Vamos agora partir para o meio de campo. Diego, show de bola. Para quem for colocar o Diego, vou colocar o Diego. Aí a gente chegou numa dúvida, certo? Arrascaeta ou Vitor Bueno, né? Eles são dois jogadores com ótimas médias no Cartola, vão se enfrentar nessa rodada e você não vai poder ficar em cima do muro, você vai ter que optar, o Arrascaeta ou o Vitor Bueno. Eu vou apostar no Vitor Bueno. Até porque já faz algumas rodadas que ele não faz pontuação boa, então eu tô achando que é agora que ele vai fazer uma pontuação boa. Depois a gente tem algumas opções alternativas. Gustavo Scarpa jogando fora de casa, Diego Souza jogando fora de casa, Camilo jogando fora de casa. Desses três aqui até daria para optar por um, certo? Mas vou mostrar para vocês aqui mais dois jogadores que você também pode escolher entre um deles, que seria ou o Marlone ou o Hernani, são apostas para a rodada. Tá? E aí você tem outros dois jogadores que formam um grupo de jogadores mais regulares, que então seria o Moisés ou o Jean do Palmeiras. Então vou resumir aqui o que eu fiz no meio campo, eu dividi aqui em alguns grupos. Primeiro, Diego, eu acho que vai ser o mais escalado da rodada. Depois você decide entre Arrascaeta e Vitor Bueno. Aí depois você pode decidir entre Gustavo Scarpa, Diego Souza e Camilo. Se quiser apostar, Marlone ou Hernani. E se você quiser jogadores mais regulares, Moisés ou Jean. E para completar esse meio campo aqui, eu vou colocar o Jean do Palmeiras, que é o batedor de pênalti do time, certo? Bom, vamos agora então partir para o ataque. No ataque, Marinho jogando em casa, o cara vem de excelentes pontuações. O problema é que agora todo mundo vai colocar Marinho, não vai fazer nada. Vai fazer nada o Marinho. Mas tem que colocar, né? Gabriel Jesus, do Palmeiras, marcou gol na rodada passada. Chorou, comemorou. Vamos ver se ele faz de novo um golzinho. Vou colocar ele aqui. E aí vem uma outra boa turma de atacantes, né? Cueva tá matando a bola, tá jogando muito. Copete e Ricardo Oliveira também são ótimos caras para fazer gol nessas últimas rodadas. Keno, quando joga em casa, se destaca. William Potker, realmente eu também recomendo esse jogador. Esse aqui entra aí na lista de uns que vai ser mais escalado, certo? Aí vamos pular o Kleber, já falei do Ricardo Oliveira, vamos pular o Vitinho. Paolo Guerreiro, outra boa para a rodada, é com ele que eu vou. Mas você ainda poderia colocar o Fred do Atlético Mineiro, o Pablo do Atlético Paranaense também é uma boa, né? Acho até ele melhor opção do que o André Lima. E um atacante do Grêmio, aí eu me recusaria a colocar Bolanhos, Guilherme Negueba. A gente acha que o Grêmio vai ganhar do América Mineiro, pode aí fazer um gol, 2 gols. Será que o Everton tá aqui? Vamos ver, pelo menos o Everton é um pouco melhorzinho, né, do que esses outros três aqui, pro Cartola, tá? Tô falando de Cartola. Se em campo um joga melhor que o outro, o problema não é meu, tô falando de Cartola. Agora, se jogasse o Luan, né, aí seria uma boa, né? Mas não tá aqui marcado como provável. Então vamos mesmo de Paolo Guerreiro, Gabriel Jesus e Marinho. E dá vontade de colocar o Cuevo, o Copete, o Fred, o Potker. Putz, o Potker, olha só, em 12 gols em 27 jogos. Ô, caramba, o Guerreiro costuma ficar muito impedido, não faz pontuação tão boa. Ah, deixa assim como tá, certo? Vamos agora então partir para os técnicos. Técnico nessa rodada aqui eu destacaria o Zé Ricardo do Flamengo, o Cuca do Palmeiras e o Renato Gaúcho do Grêmio. Olha, o América Mineiro tá tão frágil, tão frágil, tão frágil que acho que mesmo com time B, C, D, eu acho que vai dar Grêmio, né? Vou colocar aqui o Renato Gaúcho, só para precaver aí também de algum desastre dos outros times. Já estou indo com muito jogador do Flamengo, não costume com muito jogador do Flamengo assim, mas nessa rodada estou indo com 4. Mas é essencial, né? Porque lateral, Jorge é mito. Na zaga, a média do Hever é muito boa. Diego no meio campo. Guerreiro, talvez pudesse tirar o Guerreiro.
Bom, deixa como tá. Vocês vão saber aí o que vocês têm de melhor para fazer no time de vocês, certo? No gol, Jailson do Palmeiras. Laterais, Jorge, Diego, Renan. Na zaga, Wallace Reis e Hever. Meio campo, Diego, Vitor Bueno e Jean do Palmeiras. No ataque, Marinho, Gabriel Jesus, Paulo Guerreiro. Técnico, Renato Gaúcho. O time custou 158 cartoletas. Ah, Michel, mas eu consigo fazer mais pontos com menos cartoletas. Beleza. Manda bala então, show de bola. Gabriel Jesus está custando 28 cartoletas. Não vou ficar guardando cartoleta não. É lógico que se você vai fazer uma aposta e vai dar certo, você vai fazer mais ponto mesmo com menos cartoleta, certo? E torço para que faça mesmo, né? Quero que todos vocês mitem, desejo a todos aí uma ótima rodada, saudações cartoleiras, fui!